Pessoal, dando continuidade à nossa série de aulas EAD, hoje a gente vai falar um pouco sobre prevenção de acidentes na infância, né? Na nossa disciplina de pediatria. Na verdade, hoje a gente vai acabar vendo coisas que vocês já viram na disciplina de primeiros socorros e afins, né? Mas com relação à infância, é sempre bom a gente relembrar algumas coisas, estar atento, né? Então, o que são acidentes, né? Quando a gente fala em acidentes, a gente tem que ter em mente que são lesões não intencionais, leves ou graves, provocadas por ação sem uma intenção de causar o ferimento, né? Ou seja, uma ação não intencional. Ela tem como possíveis consequências ou uma sequela ou a morte, né? E a alta incidência dos acidentes na infância ocorre principalmente por dois motivos. Um lapso na supervisão do adulto, né, que está com a criança naquele momento, ou por falha dos mecanismos de segurança, ou quando esses mecanismos de segurança não são utilizados, né? Os acidentes acontecem independente da nossa vontade, né? O nome já diz tudo, é um acidente, é algo que ocorre de forma não intencional, né? E é desencadeado pela ação repentina e rápida de uma causa externa, né? Uma lesão, causando uma lesão corporal ou uma lesão mental, né? É quando a gente pensa na cadeia de eventos que leva à ocorrência de um acidente, né? Geralmente é um período curto de tempo, geralmente acontece em segundos ou em minutos, por isso que com relação à criança, a gente não pode descuidar em nenhum momento. É indesejado conscientemente, né? Ou seja, a gente não deseja que aquilo aconteça, né? Começa com a perda do controle e do equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente, né? E termina com a transferência de energia, uma energia física, uma energia cinética, uma energia, né, desse ambiente, desse sistema para o indivíduo. Quando a gente pensa nesses acidentes, existem alguns principais riscos para determinadas faixas etárias. A gente já falou das faixas etárias nas aulas anteriores, né? Mas com relação aos riscos de acidente, existem determinados acidentes que ocorrem mais em determinadas faixas etárias do que outras, né? Os lactentes, por exemplo. Quais são os acidentes que mais acontecem com os lactentes, né? Queimaduras, intoxicações, quedas, principalmente pelo fato que um lactente, ele tá naquele período de começa a andar, né? Naquela fase de pré-escolar. Quais os principais riscos, né? Atropelamentos, quedas de lugares altos, ferimentos com brinquedos, queimaduras também. Quando a gente fala em queimadura, a gente vai ver mais lá adiante que o fogo, tanto o fogo como a água, exercem como uma verdadeira atração, fascínio da criança, né? E na fase escolar, os principais riscos também são atropelamento, quedas de bicicletas, skates e afins, né? Traumatismos dentários também e ferimentos com armas de fogo. Por isso que sempre a gente é aconselhável, né, não ter arma de fogo em casa. Agora a gente vai falar um pouco mais especificamente de cada situação dessas que a gente falou, né? Das queimaduras, dos afogamentos, do trânsito, né? A gente vai falar mais especificamente delas, né? Com relação às situações de risco com as queimaduras, né? Como eu falei anteriormente, o fogo,
ele exerce um fascínio quase que mágico na infância, toda aquela luminosidade e tudo mais, né? E quando a gente fala em fogo, a gente pensa logo em quê? Em festas juninas, né? Em fogos de artifício. Então, a gente sabe, todo mundo sabe que fogos, né? Fogos de artifício e criança não combinam, mas é sempre bom estar alertando para isso. Fogos de artifício e crianças não devem estar juntos, né? Nenhum tipo de fogo de artifício é feito para criança, né? E outras coisas que a gente deve ter atenção, né? Não deixar fósforos, isqueiros e outras fontes de energia desse tipo ao alcance das crianças, né? Durante as festas juninas, como eu falei, né? Dobram os atendimentos às pessoas nas emergências dos hospitais. E mais de 80% dessas vítimas são crianças, né? Portanto, mais uma vez, a gente tem que ressaltar, não existe fogo de artifício inofensivo. Não existe fogo de artifício feito para criança, né? Eles podem explodir nas mãos, mutilando a criança, né? Então, todo cuidado é pouco. Muito cuidado com o álcool também, né? Nesse período que está se usando bastante o álcool, né? Muito cuidado, né? Prefira sempre o álcool em gel em porcentagens maiores que 90% de álcool em sua constituição, pelo fato do menor poder de explosão, né? Ou seja, um álcool, quando ele é destinado para esse propósito de utilizar para acender um fogo ou algo do tipo, são álcools que tem que ter 90% de álcool ou mais em sua constituição, né? O álcool que deve ser utilizado para a questão da higienização, da limpeza, esse tem que ser o 70%, né? Dos 67% até os 70%, né? Menos que isso e mais que isso, ele não vai ser eficaz para a limpeza. Já para a questão da segurança com relação ao fogo, tem que ser aqueles com 90% ou mais de álcool na sua constituição, né? Sempre substituir a fiação antiga e desencapada das casas, né? Sempre tá fazendo essa manutenção da rede elétrica, né? Avisar sempre as crianças, atentar que brincadeiras com pipas só devem ocorrer longe de fio de alta tensão, porque pode ocasionar um grave acidente, né? Com relação ao momento que a gente esteja cozinhando, né? Cozinhar sempre nas bocas de trás do fogão e manter sempre os cabos da panela virados para dentro do fogão, porque a criança pode chegar ali, pode ter a curiosidade, a criança naturalmente é curiosa, ela pode puxar o cabo da panela, né? Ter cuidado com isso. E com relação a se ocorrer um caso de queimadura, né? Isso vocês já sabem, mas é sempre bom estar ressaltando, né? Todos aqueles cuidados que deve ter, aqueles primeiros socorros, né? Levar ao ambiente hospitalar, se for necessário também, né? Outra situações de risco, né? A queda, né? Tem algumas orientações com relação às faixas etárias, né? Com relação aos pais que têm filhos até 1 ano, né? Nunca deixar a criança sozinha, né? Sempre usar grades protetoras no berço. Baixar o estrado e o colchão do berço assim que o bebê começar a sentar sem apoio nenhum, né? Não deixar travesseiros, brinquedos e objetos soltos no berço, porque isso pode, além de ter o risco de queda, ter o risco de sufocamento também, né? O espaço entre uma grade e outra do berço não deve ser maior que 8 ou 9 centímetros, porque a criança pode tentar passar por ali, né? E os andadores, né? Os famosos andadores nessa fase são desaconselhados, né? Não devem ser usados, né? Por quê? Porque corre o risco, sim, da criança estar naquele andador e cair, né?
Para os pais que têm crianças em casa de 1 a 4 anos, né? Proteção nas janelas e escadas, né? Utilizar sempre travas, né? Manter as portas trancadas, né? Com acesso à cozinha e lavanderia restrito, porque na cozinha, como eu falei, tem aquela questão do fogo. Na lavanderia tem a questão da água, que pode levar ao afogamento. Então tem que ter esse cuidado, né? As orientações aos pais que têm crianças de 5 a 9 anos em casa, né? Prestar atenção onde a criança anda, onde a criança corre, onde a criança brinca, né? Cuidado com o trânsito sempre. A questão da educação no trânsito é muito importante, né? Acima dos 9 anos, né? Quais as recomendações para os pais com crianças acima de 9 anos, né? Sempre utilizar equipamentos de segurança nas atividades de esporte, né? Capacete, joelheira, cotoveleira, sempre usar para proteção da criança, né? E evitar atividades sob efeitos de medicamento que produzam sonolência, porque isso pode levar a criança a sofrer um acidente, né? E a questão da cidade também, a questão da educação no trânsito, ela é de extrema importância. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente da educação no trânsito, mas é sempre bom frisar essa questão da educação no trânsito, é de suma importância. Outra situação que sempre ocorre, né? Ocorre, às vezes, por uma falta de atenção, uma falta de cuidado, mas ocorre. A questão do envenenamento, né? As crianças mais novas, elas estão naturalmente em maior risco de envenenamento, né? E a maior frequência de casos ocorre em crianças de até 4 anos do ambiente de casa. As crianças, pode acontecer uma situação dessa de envenenamento por diversos motivos, né? Com produtos de limpeza, com produtos cosméticos, com corpos estranhos, né? Com brinquedos, com pesticidas, tintas, medicamentos. Então, a principal orientação é que mantenha os produtos nas embalagens originais e fora da vista e do alcance dessas crianças, né? Usando, e no lugar onde for guardar esses produtos, que coloque um cadeado, que seja trancado. E sempre que ocorrer uma situação dessa de emergência, né? Não provocar o vômito da criança, não fazer a criança ingerir leite ou coisa assim. Leva a criança ao ambiente hospitalar junto com o nome, a embalagem do produto com a qual a criança sofreu essa intoxicação, esse envenenamento, certo? Uma situação também que ocorre muito na infância é a questão da asfixia, né? E o que é asfixia? Como vocês já viram, né, em outras disciplinas, a asfixia basicamente é quando a criança ela não consegue respirar pelas vias aéreas, né? Ela não consegue fazer essa troca gasosa, né? E isso ocorre de diversas formas, né? A criança pode introduzir pequenos objetos em qualquer orifício do corpo, né? Não entendendo os reais riscos de fazer isso, né? Locais de difícil retirada vai requerer o uso de anestesia, muitas vezes geral, né? Para manipulação e às vezes até grande cirurgia, como uma broncoscopia e toracotomia, por exemplo, né? O ouvido, a boca, as narinas são locais que as crianças têm naturalmente essa curiosidade e podem evoluir para o aprisionamento de um objeto, caso a criança coloque um objeto no nariz, um objeto no ouvido, um objeto na boca, né? Então, sempre tem que ter cuidado com travesseiros, sacolas, cordões, caroços de fruta, para que não ocorra essa situação de asfixia, né? Uma questão que vocês sabem, com uma manobra de primeiro socorro, que vocês sabem,
mas é importante relembrar, nesse momento, é a manobra de Heimlich, que é a manobra inicial que a gente pode estar utilizando para fazer com que essa criança desengasgue e ela não sofra asfixia, certo? Outra situação que ocorre, a situação de afogamento, uma situação que pode ocorrer, né? A gente precisa lembrar que apenas 2 minutos são suficientes para que uma criança submersa perca a consciência, né? Uma criança, por 4 a 6 minutos, pode ficar com danos permanentes no cérebro. Então, não descuidar nenhum minuto de uma criança que esteja dentro de uma banheira de água, por exemplo, né? Não permitir que as crianças nadem sozinhas, não deixá-las dentro ou próximas à água, mesmo em lugares considerados rasos, porque um afogamento pode ocorrer até mesmo em um lugar raso, né? Fechar sempre a tampa dos vasos sanitários e trancar a porta do banheiro, né? Em mares e rios tem que ter sempre atenção às mudanças de onda e correnteza, né? A criança deve estar vestida com colete de segurança. Por quê? Porque nem sempre as boias são eficazes, né? Então, um colete de segurança é mais eficaz. E se for possível, né, matricular essa criança numa aula de natação, para que essa criança tenha noção de como não estar numa situação de perigo, né? E como eu falei, acidentes de trânsito, né? Acidente de trânsito é uma coisa que tem sido cada vez mais corriqueira, né? E os locais mais vulneráveis de ocorrer sequelas graves é a cabeça e o pescoço, né? Lógico, são áreas que estão naturalmente desprotegidas, né? E algumas pesquisas afirmam que nenhuma criança deve andar na rua desacompanhada de um adulto antes dos 12 anos de idade, porque são muitas informações no ambiente e nem sempre a criança consegue lidar com todas aquelas informações, né? E sempre os pais devem dar o exemplo, né? Respeitar as normas de trânsito, sinais, as placas de trânsito, né? Não dirigir alcoolizado, ou sempre usar o cinto de segurança, certo? E lembrando que toda criança deve viajar sempre no banco traseiro do automóvel, né? Seja com a cadeirinha, né? E sempre com cinto de segurança, né? É de extrema importância isso. Existem outras situações de risco também que acabamos que não falamos aqui, mas essas são as principais, né? As principais situações. E caso vocês tenham alguma dúvida, na quarta-feira a gente vai estar no grupo tirando essas dúvidas. Até mais!